Boa tarde, pessoal. Meu nome é Abel e hoje eu vou fazer um tutorial de Plots, uma ferramenta do Julia para fazer gráficos. Plots é o pacote principal do Julia em questão de fazer gráficos. Ele tem várias ferramentas e ele acabou de ter a versão 1.0 liberada. Então resolvi fazer um tutorial para vocês. Então, eu estou usando o Jupyter Notebook. Não vou ensinar detalhes do Jupyter Notebook, espero que todo mundo tenha familiaridade. Se não for o caso, você deixa um comentário para mim e eventualmente eu faço um tutorial sobre como instalar o Jupyter Notebook em algumas plataformas. Eu vou usar um Julia 1.4 para fazer esse tutorial. Então aqui eu criei numa pasta separada, mas além disso eu vou criar um ambiente separado para que se a gente quiser usar algum pacote, tanto criar um pacote ou qualquer coisa, tanto instalar um pacote ou alguma coisa do tipo, a gente tem um ambiente limpinho que vai ser exatamente como vocês teriam se vocês instalarem o Julia pela primeira vez. Então, se você olhar o status atual do que eu tenho, está vazio, nada. Então, o que eu vou fazer é adicionar o pacote plots. Depois eu vou ver o status. Ok? Ok, ele acabou de instalar. Parece muita coisa aqui. Ele teve um erro no All My REPL, porque é uma coisa que eu uso para o meu REPL com frequência, tá? Mas se você olhar o status, ele tem o plots 103. Não é nada sério isso, a gente pode ignorar. Então, estou usando o plots versão 103, aparentemente já teve 3 patches. E a priori a gente não tem também nenhuma ferramenta de gráfico. E eu vou instalar duas delas aqui. Uma que eu gosto porque ela é rápida e outra que eu gosto porque ela é interativa. E essa segunda é o Plotly JS. Então, repetindo, eu vou instalar o GR. Eu vou instalar o GR, que é uma ferramenta útil, rápida. E eu vou instalar o Plotly JS, que precisa do pacote Orca também. E agora eu tenho o GR, versão 0.48, e o Plotly versão 0.13. Ok? Vamos à mão à massa. Primeira coisa, eu vou usar o pacote Plots. Isso daqui ele leva um tempinho. Ele faz a pré-compilação do pacote Plots, tá? Demora um tempinho, normal. O pacote Plots ele é muito bom, ele é muito útil. Mas como todos os pacotes do Julia atualmente, ele tem sempre esse tempo de pré-compilação. Então agora o Using Plots acabou, a gente vai precisar decidir o back-end, tá? Do Plots. Então eu vou escrever inclusive no formato Markdown. O back-end, vou usar títulos. O back-end do plot é qual a ferramenta gráfica que vai estar desenhando de verdade, tá? É o que vai estar desenhando. Então a gente tem algumas opções, por exemplo, o GR, o PyPlot, o Plotly.js que vocês viram, e aqui na Plotly é Plotly. Qual que é o nome? PDF Plots, também é bastante interessante. E tem algumas outras ferramentas. Tem o ASCII-Plot, mas não é esse o nome, é Unicode Plots. Unicode Plots. São todas ferramentas interessantes, tá? Eu gosto bastante de GR, que ele é rápido, e o Plot ele tem coisa interativa. O PyPlot ele é muito bonito, ele é do Matplotlib do Python, então ele funciona muito bem. E o Unicode Plot, se você quiser alguma coisa no terminal, ele roda no terminal. Tá? Então aqui a gente vai escolher qual back-end. Vamos começar com o GR. Então, de novo, ele leva um tempinho rodando, mas não tanto tempo. E a outra coisa, e a primeira coisa que a gente vai fazer agora é o plot com com pontos no espaço. Boa tarde, Elano. Tudo bom? Então, a gente vai fazer a primeira coisa que são plots com pontos no espaço. É o plot x, y. Ok? Então, plot x, y
Quer dizer, eu tenho que passar coordenadas x e y de um vetor. Por exemplo, vamos colocar as coordenadas 1, 1, 2, 3 e 5, 4. Então, eu estou no ponto 1, 1, depois vou para o 2, 3, depois vou para o 5, 4. Então, olha só, voltando, o primeiro comando é esse. Plot, ele pega coordenadas x, y e ele faz uma imagem. Vocês podem ver que ele está no tamanho adequado de imagem para a minha tela, certo? Então, estou feliz. Eu poderia usar o zoom do próprio Chrome para chegar num tamanho mais adequado. Mas, caso você queira mudar isso porque você quer salvar essa imagem, por exemplo, você pode vir aqui no GR e passar a informação size. Por exemplo, vamos falar que eu quero fazer 400 por 300, tá? Que é uma imagem pequenininha. Quando eu mando plotar, ele faz a imagem do tamanho 400 por 300, ok? Então, o primeiro comando era esse comando plot aqui. X são as coordenadas e y são as coordenadas y. Faz todo sentido, tá? É importante fazer todo sentido isso daqui. Note que eu poderia ter mais pontos, se eu coloquei só 3, por exemplo, e a ordem importa, ok? Então, se eu tivesse uma situação com uma ordem diferente, tipo 5, 4 e aqui 2, 3, ele ia fazer na ordem que eu coloquei os pontos. 1, 1, 5, 4 e aí 2, 3. Ok? Faz toda a diferença essa ordem. O segundo comando que é bastante útil e extremamente parecido com esse é o scatter. O comando scatter são pontos, né? Scatter está fazendo só os pontos. Esse já não importa tanto a ordem. Okay? O comando scatter plota só os pontos do que você está interessado. Vamos colocar mais uns aqui. Ele sai plotando essa galera inteira. Veja aqui que a gente não está ligado se eu estou plotando uma função ou não. Não importa, são pontos no espaço em 2 dimensões. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu quero plotar uma função, digamos. Digamos que eu tenho uma função f de x igual a x quadrado. Quero plotar essa função. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é justamente criar uns pontos no espaço. No caso, digamos que eu tenho intervalo menos 1, 2. Eu faço 50 pontos dele, tá? Então, 50 pontos de menos 1 a 2. E aí eu vou criar os y calculando a função f de x nesses pontos. Ok? Então, aqui, essa é f de menos 1. Essa é f de menos 0,9 e alguma coisa. E assim por diante. Até o último ponto, que é f de 2. E eu ploto esses pontos. X, Y. Ok? Uma situação extremamente comum. Extremamente comum de você fazer, que você quer plotar uma função. É tão comum que você tem a possibilidade de você simplesmente chamar a função plot com f e o intervalo. E ele também funciona. Ok? Então, a segunda coisa diferente que você pode fazer é plotar f e ab. F é a função, AB o intervalo. Ele plota essa função com uma quantidade de pontos aí. Eu não sei dizer exatamente quantos, mas talvez uns 30. Não? Parece um pouquinho pior que a nossa, muito pouco pior. Então não deve ser muito menos bom. Uma situação comum também, certo? Ok. Agora a situação extremamente comum número 2 é que você não gostou da cara do seu plot e você quer configurá-lo. Você quer fazer ele ficar com a sua cara. Então, opções. A primeira das opções que você quer fazer, vamos criar uns valores aqui. Digamos, vamos usar o x, uma função aqui, exponencial de menos x vezes seno de x mais cosseno de x exponencial de x, tá?
Vamos dizer que você tem pontos de menos 2 a 2. Vai ficar levemente grande, mas não tem problema. Tem pontos de menos 2 a 2. E você tem y sendo o valor de função nesses pontos. Plot x, y. Ok? Essa é a sua função. Primeira coisa que você quer mudar é a cor, em geral, a primeira delas. Você pode passar uma variável, se eu não me engano, color é o nome inteiro dela, nunca lembro. Mas deve ser. Mas você pode colocar a abreviação C. E aí você põe o símbolo da cor. Tá? Eu coloquei símbolo porque eu não sei português. Símbolo da cor. Então aqui você coloca color igual a red. Normalmente eu coloco só C igual a red. As cores básicas funcionam blue, yellow, green, magenta e ciano. Além do black e do white, certo? White, no entanto, é erro difícil de visualizar, não sei se deu para perceber. Existem outras cores, claro, tipo light blue, você consegue fazer, e pink, tudo mais. Agora eu confesso que eu não lembro onde está a lista inteira. No Color você consegue colocar formato FF001E, por exemplo, então formatos tipo RGB ou HTML. Então sim, você pode colocar símbolo da cor ou hashtag do HTML, que é RRGGBB, né? E já que a gente está aqui, já vamos ver o RGB, que a priori é para ser alguma coisa do tipo RGB 030709. Yep. Então, ou RGB, RGB. Ok? Então, aqui é um exemplo da nossa cor. Vou colocar aqui um 0. Beleza? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Boa pergunta. A segunda coisa que a gente normalmente quer mexer é o tamanho da letra, da linha, line width. Então você vai ter aqui um line width ou LW, grossura da linha. Então você tem a grossura da linha aqui, também muito comum. A terceira coisa que você quer mexer com frequência, se você quer ou não essa legenda aqui. Se você quiser, qual o nome dela? É o label, que eu coloco só lab, F. Label, como é que é label? Não é título. Texto. Texto da legenda. E, beleza? Vamos colocar um marcador então. Só para era essa pergunta a gente já faz. Marcador, por exemplo, dot. Não é dot. Circle. Com outro marcador, circle. Marker ou M. Marcador. Que bom. Então, esse M ele pega cada ponto e transforma e acrescenta esse pontinho aí, no caso circle. Então a gente tem circle, a gente tem square, até onde eu sei, a gente tem diamond, que é um bastante comum, a gente tem cross e x-cross, certo? Então tem vários interessantes. Confesso que circle é o mais interessante. É possível colocar a legenda em cima dos pontos plotados? É também. Mas esse é mais chatinho. Deixa eu só arrumar mais um que é o MS. Esse eu acho que é marker size. Marker size, que é MS. Marker size ou MS.
tamanho do marcador. Então, com line width 2, posso colocar esse marcador aqui e eu vou mudar a cor para uma cor um pouquinho mais clara. Ok? Legenda em cima dos pontos. Aqui, como eu estou com tantos pontos, vai ficar estranho colocar legenda. Deixa eu diminuir. Se eu não me engano, é annotation. E eu acho que você pode colocar tipo as posições. Tipo x, y, i. String de x, y. For i de 1 a 10. Botou um parêntese. Um parênteses está aqui. Ah, eu tenho um parênteses embaixo, desnecessário. Então você tem como fazer isso, que é meio horrível, né? Só para aqueles não familiarizados. Então isso daqui é uma tripla que eu estou fazendo. X, Y e o título. E eu faço um for e ele sai andando em tudo. Aqui, em vez de fazer esse text string, você pode fazer um text string e colocar um tamanho. Ok? Vou colocar 11 aqui, só para ele ficar bonito. Beleza? Então, um annotation, uma lista de triplas x, y, t, onde t é um texto ou text, texto, tamanho. A maior parte das coisas que eu estou colocando, inclusive esse daqui, tem várias opções que eu não estou passando, tá? Então é que eu falei, T é um texto, tipo tamanho, mas eu posso colocar várias coisas. O próprio marcador, eu posso criar um objeto e passar para esse marcador do tamanho, uma cor separada com o marcador e tudo mais. Inclusive eu acho que eu tenho um marker color também. Um marker color aqui. Marker color. Ou MC. Cor do marcador. Ok? Aí tem questão da linha. Eu acho que é só L que eu posso pôr dash. Então, esse L é line style? Yep. Feliz quando eu acerto. Então, line style ou L, tipo da linha. E aí você tem tipos solid, dot, dash, por exemplo. Deve ter outros. A bolinha tem uma borda preta. Tem como alterar ou remover essa borda? Tem. Então talvez não tenha um jeito simples, tá? O que eu posso fazer é que eu posso pegar todas as coisas tipo cor, tipo marcador, e colocar aqui dentro. Circle, tamanho 2, vermelho, e aí eu crio um tipo stroke, e eu posso colocar 0, por exemplo. E ele perde essa borda todinho. Eu posso colocar um tamanho nessa borda e aí eu ponho uma cor separada para ela, tipo pink. Por exemplo, isso. Vou colocar uma cor maior, dá para visualizar talvez light blue. Não funciona light blue. Vou usar purple. Menos mal. Ok? Só que a nossa cor atual já é purple, então por isso que está difícil de visualizar. E ó, você tem muitas outras coisas que você pode fazer, tipo, se eu não me engano, background color você pode mudar aqui. Você tem esse background color eu não quero colocar, você tem grid igual a false, eu esqueci os principais necessários. Então, o grid, você tem
Qual que é o outro? O axis também. Então, grid igual a false, axis igual a false. Você tem como colocar os ticks. Então, xticks igual a x. Vamos ver o que acontece. Yep. E yticks igual a y. Tá vendo? Você pode mudar. Você tem como colocar... Tem como alternar os valores para string, trocar 0 por uma data? Tem sim, exatamente essa ideia aqui. Inclusive, aqui eu coloquei xticks assim, né? Xticks igual a x. Ah, lembrei, tá. Primeiro você tem que passar onde, depois você passa o quê? Então aqui, por exemplo, eu quero x, nas posições x, coloque os valores que eu estou passando para você aí. E aí ele aparece certinho. Já fiz isso daqui para pi. E aí fica muito top. Por exemplo, pi. Digamos que você quer marcar os valores de pi, que é uma situação mais recorrente. Você pode passar primeiro 0. Eu estou entre menos 2 e 2, então eu consigo pegar menos pi sobre 2, 0 e pi, certo? E pi sobre 2, no caso. Pi não. Então tem esses três valores aí. Só que eu não quero que apareça esses valores. Eu quero que apareça menos pi sobre 2. Tem que ser um vetor. E não pode auto-fechar. 0 e pi sobre 2. E falta fechar aqui. Então ele faz aparecer ou quase os valores. Ah, quase fez aparecer. Aqui depende do back-end, tá? Lembra que eu falei GR e plot, eles variam. Então aqui depende do back-end. Aqui quando eu coloco barra barra, ele transforma isso numa barra e ele consegue traduzir isso para LaTeX, ou o equivalente. Então fica menos pi sobre 2. Aqui barra barra pi sobre 2 ele entende também. Ok? E que fica, no mínimo, muito bonito. Xticks, é claro, podia fazer para yticks. Eu posso mudar o y-axis para log. Falta uma vírgula aqui. Se ele fosse todo positivo, eu podia mudar para log, mas aqui não é o caso, então não posso mudar para log. Vamos fazer a nossa função somar 8. E agora a gente faz y-axis igual a log. Ele entende, tá vendo? Tá? Então, todas essas brincadeiras eu posso fazer. Tá começando a faltar espaço aqui. Eu posso mudar onde essa legenda aparece. Bottom right. É isso. A priori, assim, obrigatoriamente necessário, essas são as principais, tá? Além de grid axis, você tem x ticks e y ticks. Você tem x axis e y-axis e assim por diante. Dá para deixar a legenda fora dos eixos? Dá também. Você pode fazer alter e aí ele vai para fora. Ok? Joga para fora. Beleza. Aí, ia falar uma coisa, eu esqueci de novo. Sim, você tem aquelas coisas tradicionais de x-label. Esse aqui é o x. E o y-label é o y. E o título, que é um exemplo gigante. Ok? Você pode, obviamente, mexer. Vou colocar isso aqui. E título. O que acontece normalmente é que você não quer fazer um plot, você quer fazer vários, tá? Então, segunda coisa, vamos fazer vários plots. Mais plots. Então, de novo, eu vou considerar um x aqui
entre menos 2 e 2. 100 pontos nele. E eu tenho os valores... inclusive, já sabendo que eu vou plotar, eu vou colocar entre 0 e 4. Eu tenho y... Eu não consigo me decidir, né? Você já percebeu. 0,3, 0,2 e 4. E eu vou ter o y como sendo cosseno e eu quero fazer o seno também. Então, eu vou ter um y cosseno, que é o cosseno de x, e o y seno, que é o seno de x. Lembrando, para aqueles que não estão familiarizados com Julia, já apareceu outras vezes, cosseno ponto, seno ponto, porque eu estou aplicando um cosseno ponto a ponto no vetor x, tá? Não estou aplicando só num valor x. Ponto a ponto no vetor x. Então aqui, obviamente, se eu fizer plot x, y, cosseno, ele vai plotar o cosseno, que a gente acabou de discutir tudo isso daqui. Beleza? Então, aqui o cosseno começa em 1, desce até o 0. Eu vou plotar isso daqui de até 2π mais 0,2, na verdade, que eu vou fazer 100% do valor do período do seno e cosseno. Então, plotando y cosseno. E aí, se eu plotar x e y seno, ele plota só o último, tá? Então, essa é uma diferença importante com o Matplotlib no terminal. No Jupyter. O Jupyter, no Matplotlib, ele deixaria isso aqui acontecer. Aqui, se você quiser plotar os dois ao mesmo tempo, você precisa colocar uma exclamação. Porque ele vai fazer o plot, o primeiro gráfico, e ele vai lá, apaga tudo, cria uma figura nova, e aí com o plot exclamação ele modifica, tá? Modifica o gráfico. Então, com mais plot que você quer usar é o comando com exclamação. Por exemplo, plot exclamação ou scatter exclamação. De resto é tudo igual, toda ideia de antes. Então vamos lá, eu quero fazer o cosseno de azul, o seno de vermelho. Eu quero colocar a informação que aqui é o cosseno, que aqui é o seno. Beleza? Tá aqui. Pontos. Aí eu quero marcar... eu quero colocar a legenda do lado de fora. Então aqui eu deveria colocar leg, né, que é legend. Legend, outer bottom right. Mas eu não quero colocar esse legend aí. Eu posso pôr ele aqui embaixo. Ou não, cadê? Talvez o legend não exista e eu esteja mentindo. Legend não existe. Então eu vou colocar um plot extra só com informação de legend. Outer bottom right. Esse plot último é só para isso. Só coloquei isso daí lá fora. Se eu quiser fazer aqui eu estou vendo que ele começa um pouquinho antes do que eu gostaria. Então eu quero que ele comece exatamente no menos 0,2 e acabe exatamente no 2π mais 0,2. Eu mudo o xlims, faço um xlims. E o ylims vai de menos 1.1 a 1.1. Próxima coisa, o que eu gosto de fazer é colocar um plot só com as opções. Algumas opções eu deixo lá de fora, tipo essa, e os plots separados das coisas. Então não tem necessidade muito da ordem, mas enfim, eu costumo colocar no começo. Eu normalmente coloco o primeiro plot como sendo o plot das opções, e depois só colocando os outros. A priori não faz diferença, tá? Então aqui eu fiz cosseno, seno de azul e vermelho respectivamente. Eu vou mudar os meus ticks, tá? Eu não quero os ticks no Y e eu poderia colocar ele aqui em cima. Mas para deixar claro, eu não quero todos esses ticks, eu vou deixar ticks só em menos 1, 0 e 1. Eu posso rodar embaixo a função yticks, ele entende. Segunda coisa é que eu não quero xticks em todos os valores. Também eu vou querer só nos pontos 0
π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante. E aqui como eu faço isso? Eu posso fazer, e aí tem algumas maneiras, eu posso fazer 0, π sobre 2 até 2π. E eu faço o plot desses caras aí. Ok? A priori, a vontade de fazer o negócio sem ter que escrever π várias vezes é demais, né? Vou deixar pra lá, vai. Vamos escrever na mão mesmo. Então, 0, deixa eu copiar o π. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Lembrando que tem hora, então não posso ficar enrolando demais. Mas podia fazer uma funçãozinha que generaliza. Plotei, tá mostrando esses caras agora. Tô mais feliz, tô um pouquinho mais feliz com isso. E agora eu quero fazer dois plots aqui, um em cima com um dashed line e embaixo também no -1 com dashed line. E aí a pergunta, como que eu posso fazer isso de uma maneira eficiente? Eu sei que é uma reta, então eu posso fazer só os extremos no x e no y eu coloco 2 pontos, 1, 1. A cor disso vai ser verde e vai ter nada de label. Faço a mesma coisa no -1. Beleza? Então, pessoal, às vezes o que você quer... Então, agora é a hora do truques número 1. Às vezes você quer... Deixa eu colocar dash nessa linha aqui. Às vezes o que você quer, por exemplo, em vermelho eu vou ter vermelho e quadrados. Em azul vou ter azul e círculos. Se eu vier aqui no vermelho e eu colocar um marcador square tamanho 3, ele faz em todos os pontos e aí me lasca, certo? Termo técnico. Não é o que eu quero. Então eu posso fazer separadamente um scatter, mas só de algum ponto. O star vai funcionar também. Vou fazer com star então para o Gustavo. Então eu poderia fazer só em alguns pontos. Então eu quero fazer cosseno de alguns pontos só. E eu fazer x de alguns apenas. É a mesma coisa. Só que em vez de colocar 100 pontos, eu coloco tipo 10, digamos. X de alguns. Eu vou colocar XA então. Tá? O y cossar e o seno do sina. Faço um XA e um Y cossar. Faço de azul de novo. E por enquanto vou fazer isso. E aí eu tenho em azul com bolinhas. Eu falei que ia fazer estrela. Square. Não, star. Então tem aqui bolinhas. Só que aí ele aparece esse Y2 aqui me sacaneando. Então você poderia fazer label igual a cosseno. E aí eu tenho dois cossenos. Mas eu quero um só. Certo? Quero só um cosseno. Então o que você pode fazer é que deixa ele vazio. Aí agora eu gostaria que aqui ficasse com um marcador de estrela para aparecer no meu label. Só que eu posso colocar um ms igual a 0 e aí ele some. What? Magic. E aí agora você tem o marcador de estrela no seu negócio. Porque aqui tá com marcador de estrela fantasma. Você tem um marcador de estrela fantasma. E aqui você tem um marcador de verdade. Mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou criar um marcador, a mesma coisa aqui, um marcador quadrado. Só que aí você vai fazer um scatter xa, y, sina, red, marcador quadrado e sem label. Tá vendo? Beleza? Lembrando que o xa não precisa seguir essa fórmula. Se você preferir, você pode escolher pontos. Eu acho que sempre uma escolha boa é você fazer de 0 a 2π. E aí você escolhe uma quantidade ímpar
e gerar uma quantidade do tipo 2 elevado a n mais 1, tipo 5 ou 9, onde você pega os pontos importantes do nosso amigo ali embaixo, do seno e cosseno, tá? O 9 ele funciona ainda melhor, que pega os π sobre 4, exceção deles, então, e assim por diante. Esse é um exemplo que eu gosto bastante de colocar, esse daqui do seno e cosseno. Em particular, esse quadrado ficou muito grande, então eu vou diminuir ele um pouquinho para aparecer. Aqui as grades elas são formatadas em geral de acordo com os tics, né? Fiz as grades ali, mas a priori você consegue mudar isso também. Eu só nunca mudei porque eu estou sempre satisfeito com essas grades, hein? Mas lembrando que se você falar, eu quero colocar esses pontos mais visíveis, você pode mudar a ordem das coisas. E aí os pontos estão em cima agora. Agora você salva ela. Para salvar essa imagem, o comando mais comum é o comando PNG, tá? Comando PNG ele vai salvar essa imagem toda que você fez aqui, com o nome de arquivo que você der agora, por exemplo, seno, cosseno, no formato PNG com o tamanho que você passou. Ela não aparece mais, então aqui já rodou, ela não aparece mais. Só que se você vier em seno, cosseno, ela tá aí. Beleza? Maravilha, certo? Aqui a qualidade está péssima porque eu estou fazendo zoom de 200%, tá? Seno cosseno tá aí maravilhoso. Fizemos, foi divertido. Acho que de 2 dimensões. Ah, bom a gente sempre colocar, e aí eu sempre faço isso no final. X-label exclamação. Seno. Não, domínio 0 a 2π. Inclusive esse 2π aqui não aparece, então eu tenho que colocar um 2π. E o Y-label, seno e cosseno. Da mesma maneira, eu posso ir lá e colocar um title gráficos de seno e cosseno num domínio periódico. Chega, não precisa de tanta coisa. Ok? Ah, não gostei do tamanho das letras e tudo mais. Tem como mudar? Tem. Eu nunca lembro como mudar o tamanho das letras. Infelizmente, é uma coisa que eu não faço tanto. O que eu faço em geral é que eu trabalho direto no terminal, então isso nem é um problema. Eu, em geral, começo meus códigos assim. Size, digamos que eu vou querer 800 por 600, rodo. Como a imagem é maior, vou fazer isso. Como a imagem é maior, o meu vale a pena salvar, tá? Salvo. Como a imagem é maior, os meus títulos ficam menores, tá? Então, em vez de deixar o texto menor, eu deixo a imagem maior. De novo, eu estou trapaceando, mas vamos aqui para ser feliz. Porque eu dobro de tamanho. E agora com o tamanho original, 400, 300, é isso aqui. Voltando para o zoom de 200, tá? É muito difícil colorir uma área abaixo do gráfico de função? A priori, não. Mas vamos testar. Estou aqui com plot. Deixa eu testar um fill. Não. Eu vi um fill between uma vez. Aparentemente, fill between ele entende alguma coisa, mas eu não sei os comandos dele. Tá? Eu não sei se é tipo de onde a onde, menos 1, 0, alguma coisa assim. Deixa eu tirar esses.
Então aqui nesse fill between eu já usei antes, eu sei como você tem como eu sei que você tem como fazer isso, mas eu não lembro como. Ah, pode crer. Tem esse save fig também. E aí você coloca o estilo que você quiser. Tipo PDF, tipo SVG e assim por diante. Fig. Mas o save fig é o mais geral, tá? O save fig é um pouquinho mais geral. Então, beleza. Voltando brevemente numa coisa que eu comentei, e aí eu parei de falar dele, back-end. Então aqui eu falei disso tudo e eu vou falar tudo de novo com outro back-end. Inclusive vou colocar aqui em cima. Plotly JS. Ok? Então meu Plots, ele tem problema com esse Web.io. Eu já tive problema com eles mais de uma vez e ele sempre dá algum problema. Mas não quer dizer que ele parou de funcionar. Pode ser que às vezes ele está funcionando. Não... Só deu problema. Ok? Então, beleza. O plot do JS, você olha por fora, parece só um gráfico normal. Quando você passa o mouse por cima, você tem informação dos pontos. Você tem como colocar os dados mais próximos, os mais longes, que aqui é o caso. Pipelines para mostrar onde está indo, etc, etc, etc. Vou mostrar os mais interessantes. Sendo que os mais interessantes são este. É um exemplo gigante que tem tudo aqui, certo? Note que nesse exemplo gigante, o menos π sobre 2 e o π sobre 2 não funcionou como a gente queria, tá? Já não funcionou como a gente queria. Mas acho que ele pode funcionar se eu fizer assim. E assim funciona. Então aqui gr e aqui plotly js. JS é de JavaScript, tá? Essas brincadeiras. Coisas mágicas. Um outro gráfico esse daqui, com todas aquelas informações. Aparentemente, ele não aceitou esse marcador igual a 0 aqui. Marcador igual a 1, ele já começa a aceitar. Então marcador 0, 1 para resolver esse problema, tá? Tem que mudar. Aí muda, faz ele, muda a cor dele e assim por diante. Mas aqui você consegue ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então ele tem essa vantagem, o Plotly. Você consegue ver ele todo bonitão com essa coisa interativa acontecendo. Aqui eu não sei se ele vai funcionar, mas... Bom, a segunda coisa que volta e meia me perguntam, e eu vou voltar para o GR, tá? Size 400 e 300. A segunda coisa que volta e meia me pergunta, não, volta e meia eu tenho que fazer são gráficos de funções vetoriais. Então isso aqui eu tenho que fazer porque eu dou cálculo 2 e eu uso lá. Então, por exemplo, você quer uma coisa que represente x quadrado mais y quadrado igual a 1. E você não vai simplesmente plotar y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Não é a maneira certa. A maneira certa é você parametrizar. E esse é um dos principais usos do assunto de lá. Eu normalmente coloco uns 60 pontos. Cosseno de t, seno de t, plota xy, você está plotando um círculo. X quadrado mais y quadrado igual a 1. Exige saber o que você está fazendo. Não é simplesmente ir lá e falar, me plota essa equação. Não tem uma maneira simples de fazer isso. Tá aí. É um círculo. Lembrando que ele não está quadrado. Então não parece um círculo. Tem um comando que você pode colocar. Eu nunca lembro se é esse, mas aparentemente é. Que é o aspect ratio. E aí você coloca equal. E ele fica igual.
Beleza? Então, os gráficos parametrizados você pode fazer dessa maneira. Eu gosto de fazer alguns gráficos interessantes, tipo x vezes exponencial de menos t, onde ele faz uma espiralzinha, sem colocar o ponto. Essa espiral. Vou colocar com mais pontos, para ele fazer mais espiral. E às vezes eu faço algumas coisas divertidas só para mim. Tipo, colocar um cosseno de 4t. Ele fazer umas flores, por exemplo, tá? Então, gráficos parametrizados também é uma outra coisa a se fazer em 2 dimensões. Normalmente, quando você está fazendo gráficos parametrizados, uma coisa que interessa muito é você fazer tipo uma setinha saindo do gráfico, porque está falando de velocidade. Então, aqui, por exemplo, a gente estaria falando de uma função tipo essa, um ponto, sempre falta um ponto. Uma função tipo essa daqui, certo? Posso até colocar mais que 3 para ele dar a volta lá atrás. Essa em 1.2. Então eu não quero que ele deixe assim. Então, uma função tipo essa, você, quando está falando dessa função, você pode falar de um ponto específico dela e, num certo ponto, falar da derivada nesse ponto. Então, uma maneira de você falar disso é você mudar de paradigma de calcular todo o vetor e você definir funções x de t. Então, eu vou criar um Rx de t, que é o cosseno de t vezes 1 mais 0,7 vezes cosseno de 4t, e um Ry de t, que é a mesma coisa, só que com seno. Além de fazer isso, você pode fazer, ou no lugar de fazer isso, pode fazer direto uma função r de t que recebe as duas coisas, tá? A necessidade varia. Então, aqui, em vez de fazer x igual a isso, eu faço x igual a Rx de t e Ry de t. E é o mesmo gráfico. Isso é interessante quando eu quero trabalhar num ponto específico, tipo ponto 0,3. Então, eu fiz o plot aqui e agora eu vou fazer um scatter do ponto Rx de A, Ry de A, cor vermelha, ms igual a 3. Ok? Os labels não me interessam, então eu coloco falso. O eixo não me interessa e o grid não me interessa. Então, normalmente eu apago tudo, fica só assim. Beleza? Então, aqui é uma situação, eu estou nesse ponto 0,3, se eu colocar 0,4 ele está com outro ponto e assim por diante. E uma coisa que eu posso fazer é calcular a derivada aqui. Então, a derivada dessa função vai ser, se você fizer na conta na mão, você pode fazer, mas se você quiser só uma derivada aproximada, o que você pode fazer é a derivada num certo ponto, você faz Rx desse ponto mais 10 a menos 8, menos Rx desse ponto, dividido por, e aí você precisa dividir por 10 a menos 8, e dRy é Ry de t mais 10 a menos 8, menos Ry de t, dividido por 10 a menos 8. Plotei aqui, e agora eu quero plotar essa derivada. Então, para plotar a derivada, você começa no ponto Rx de A, e você anda esse tanto da derivada nesse ponto. Ry de A mais dRy de A. Vou fazer precisa exclamação. Eu vou fazer de cor magenta. E uma coisa muito divertida é você colocar line equals arrow. E ele faz a setinha. Beleza? Mudou o ponto, mudou a derivada. Felicidade? Felicidade, sim. Beleza.
Essa derivada é uma derivada aproximada, é interessante fazer isso, mas eu normalmente faço o quê? Eu uso o pacote forwardIf. Aqui é para derivada automática, tudo bem? Derivada numérica. O pacote forwardIf, em vez de fazer isso que eu fiz aqui, eu vou escrever aqui forwardIf.derivative da função rx no ponto t, e ele faz a conta necessária para mim. Mesma coisa aqui, ele está fazendo a derivada no ponto na hora. Beleza? Ele calcula. E a animação nada mais é do que você fazer um for desse cara. E eu vou usar exatamente esse exemplo, que é um exemplo bem interessante de fazer, que é um for de 0. Note que eu vou em todo o intervalo 0 a 6π, tá? Quero fazer isso. Inclusive eu não preciso de 0 a 6π, basta 2π, porque está dando uma volta só. Ok? É uma volta só, resolve isso. Não era para ser 6π. Para cima, deixa. Então eu vou todo o intervalo de 0 a 2π. E eu vou colocar o quanto eu estou andando ali dentro. E eu vou andar, por exemplo, de 0,1π em 0,1. Eu não gosto de fazer dessa maneira, tá? Mas a gente já vai ver. E aí o que eu faço é criar um GIF. @GIF. Essa é a maneira mais simples de fazer uma animaçãozinha. Ok? Uma animaçãozinha muito bem feita, linda, vocês podem ver. Alucinada. Coloca menos... um step menor, então você está fazendo mais pontos. E a animação está funcionando. Beleza? Como você pode perceber, a animação está fazendo esse problema de sair do bound. E o que você faz é você coloca um limitante aqui de quanto você quer que ele faça o gráfico. Veja esse GIF ao som do Darude São está exato. Eu nem posso colocar aqui, porque depois vai para o YouTube. E ele vai me tirar. Não é 1.2, gente. Ele é 2. O raio é 1 mais cosseno. Mas a ideia é a mesma. Beleza? Então, uma curva com velocidade. Legal? Uma curva com a velocidade dela. Eu fiz isso para cálculo 2 esse semestre. Então foi bem divertido. Segunda coisa que normalmente quando eu quero fazer animação, aqui eu fiz uma animação, mas normalmente quando eu quero fazer animação, o que eu faço é criar um animation. Ah, você tá dando spoilers aí, Gustavo. Melhor não fazer essa... Não vou responder essa pergunta para não me complicar depois. Aqui eu faço o frame anim, inclusive eu posso colocar anim. Não é só anim, é GIF anim? Eu não lembro como faz agora. Vou mostrar a animação. GIF anim, ele mostra a animação. Agora, se eu quiser salvar essa animação, eu posso usar o comando... É o comando GIF que eu uso? Acho que é o comando GIF. É o comando GIF mesmo. E aí eu coloco um nome para ele que não seja esse. Exemplo animação. .gif. E aqui você pode ajustar o FPS. Digamos 24 frames por segundo que você quer suave. Mas não é, mas você não quer um PC. Beleza? Animação, a ideia toda de animação é essa. Você faz um monte de gráficos, um monte de imagens e você sai colando elas. É isso.
exatamente como seria uma animação mesmo, tá? E o comando mais básico, mais genérico é esse. Você cria um animation, faz frame anim e chama um GIF no final para salvar. Esse é o mais geral. Para finalizar essa aula, que já está bastante estendida, vamos falar sobre plots em 3 dimensões. E plots em 3 dimensões não tem muito segredo. Os plots em 3 dimensões são simplesmente a mesma ideia de antes. Só que agora você vai colocar x, y, z. Então, plot 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Ele já entende que é um plot em 3 dimensões. E se você fizer um scatter junto, ele faz um scatter junto. Beleza? Não tem muito segredo nessa parte básica. O que é mais diferente são as superfícies. É aí que começa a ficar legal. Primeira coisa de superfície é o que eu estou falando. Você tem uma função de duas variáveis, e aí quando você tem o domínio x, y, você vai ter a parte em cima, que é para cada ponto x, y, você tem um z em cima. Você tem x, y, z. Por exemplo, x quadrado mais y quadrado. Primeira coisa que você faz é definir qual que é o seu domínio. Por exemplo, de menos 2 a 2. E aí você chama surface xg, yg e a sua função. E aí tá aí, essa é uma superfície. Beleza? Superfície em 2 dimensões. Posso mudar a função, colocar uma coisa mais interessante, por exemplo, essa daqui, x cubo menos 3x. E você pode mudar a câmera. Tá? A câmera, eu não lembro de onde que ela faz, mas a primeira coordenada, se eu não me engano, é o ângulo em torno do eixo Z. Tá? Então, 0 ele está aqui na frente. E aí você vai aumentando, acho que até 180. Não sei se você pode dar a volta mais que 180. Aparentemente pode. Então você está fazendo. E 40 é a inclinação a partir do Y. Isso. A partir do plano. Cara, que eu estou fazendo alguma coisa errada. E esse câmera é a inclinação a partir do eixo Y. Então 30 é para cima. E você vai subindo aqui até 90 graus, onde você está olhando 100% de cima. Se você colocar menos, ele olha por baixo. Ou era para ser, pelo menos. Aparentemente não funciona. Bem? Aparentemente por baixo não funciona. Como eu falei, a pessoa divertida de usar para esse tipo de coisa é o Plotly. Então, com o Plotly você consegue clicar e girar. Ó, clico, seguro e giro. E aí você consegue olhar com mais diversão essa imagem. E você passa o mouse e ele também avisa da valores das coisas. Turnable Rotation, Orbital Rotation, que você gira em torno de outra coisa. E aqui Turntable, na verdade. Turntable Rotation, eu confesso que eu não sei, mas ele gira. Ok? E é lindo, é maravilhoso. Supimpa, no mínimo. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessas imagens aqui. Então, pessoal, um exemplo que eu peguei do Julius Multi Optimizers é o logo de lá. Eu crio umas cores aqui, eu faço cores. Eu crio uma função que é relativamente complexa. Eu crio um grid e eu faço a superfície com esse grid. Eu uso um Color Gradient para poder escolher as cores, tá? Então, rodando, eu tenho essa imagem. E essa imagem é a imagem do Julius Multi Optimizers, que é o logo de onde eu trabalho. Dos pacotes que eu trabalho de otimização. Então, aqui só para mostrar figura não trivial, tá? Fica bem divertido de fazer. Uma figura que é de 2 dimensões, mas que é relativa a 3 dimensões,
é o contorno. O contour são as curvas de contorno dessa imagem. Deixa eu dar reset. São as curvas de contorno dessa imagem, tá? Isso daqui é como se você estivesse pegando cortes em alturas diferentes, tá? E a última coisa que eu não falei, que eu lembrei agora só, pessoal. Deixa eu voltar para o Surface, que é interessante. Uma coisa que eu não coloquei são layouts. Eu vou voltar este exemplo para o GR. Então aqui eu fiz um exemplo. E aí, como eu mostrei para vocês, eu tinha o Surface e eu tenho o Contour. Tá? Agora, digamos que eu quero mostrar os dois ao mesmo tempo. Uma possibilidade é criar um layout. O layout você cria com essa macro, @layout, e você coloca como se fosse um vetor. A, B, A do lado direito de A, B. Então você vai criar um plot layout igual a layout. Você vai ganhar um P, que é um plot. E aí no P1 você faz esse desenho. E no P2 o outro. Então aqui eu fiz esse desenho. Você pode arrumar o size aqui diretamente também. Como é 400 por 300, eu vou colocar uns 600 por 300 aqui. Beleza? Você pode tirar as legendas se elas estiverem atrapalhando. A gente tem que tirar a legenda aqui em cima. Tá? Beleza? Aqui eu acho que eu não precisaria tirar. Então aqui eu tenho as duas imagens ao mesmo tempo. Legal? Então o layout deixa eu mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. E a última coisa que eu tenho também é o wireframe. O wireframe ele faz só as linhas. Contour também tem Contour F, que ele faz o fio das imagens. Então, só para colocar todas essas possibilidades. Contour F, Surface e Wireframe. O wireframe funciona melhor se eu não tiver uma coisa tão fina como é o caso do grid. Então, por exemplo, se eu colocar um grid reduzido, colocar um grid R. O grid reduzido eu vou colocar com 20 pontos só. Tá? Aqui, vou colocar com 600. Beleza? Então aqui as várias imagens que eu fiz hoje. Naturalmente, o que você pode fazer? Você pode fazer animação. Então aqui eu vou fazer uma animação com uma dessas imagens, que é essa imagem principal do gradient. E a animação que eu vou fazer é simplesmente fazer ele rodar. For θ em range 0 a 2π. Vou fazer 60. Plot frame anin. Só girando .gif. Quantos frames por segundo? 24. Inclusive, se eu vou fazer 24 frames por segundo, eu quero que ele rode uns... Totalmente um... Acho que vai estar bom. Às vezes fica muito rápido, mas a gente já vai descobrir. Inclusive, eu não coloquei ele para girar. Costuma atrapalhar girar se você não colocar ele para girar. Tá? Então, aqui eu não coloquei ele para girar ainda, porque eu preciso colocar câmera igual a θ 30. Sim, tem que ser 360, né? Porque não é em radianos, é em graus. Então, o que está me parecendo é que ele tem um limite. Então, aparentemente, ele só aguenta 90 graus.
Legal. Não é o gráfico mais bonito, a gente está usando o GR. Com Plotly eu não sei se ele funciona, fazer essa animação. Deixa eu ver se ele aguenta 360 graus. Estou rodando Plotly de novo, mas... Então ele funciona. Ele ficou com esse problema dos tics aparecendo, mas a priori ele está girando infinitamente. Só remover algumas coisas e daria para fazer uma animação bem legal já. Legal. Então aqui eu tenho mais um exemplo de uma imagem a pedidos. Campo vetorial, estou usando o GR para isso, peguei essa função f de -yx, criei os domínios em xy, criei o que é chamado de um mesh grid, tá? Esse mesh grid aqui, x e g, são essencialmente os pontos x e y. Todo o grid do ponto x e y, você tem x 20 pontos, y 20 pontos. O x maiúsculo e y maiúsculo são 20 vezes 20 pontos. Eu calculo o valor de função nesses 20 por 20 pontos, separo em u e v. Calculei um escalamento aqui para poder desenhar. E eu chamo a função quiver, x, y, e quiver igual uv. E aí está aqui o resultado. Ok? Já que fizemos esse exemplo, vamos fazer mais um exemplo que eu acho sempre divertido de fazer. Já usei forward if lá em cima, mas só para quem não viu. Using forward if de novo. F de xy igual a x ao cubo menos 3x mais y quadrado. E a fona vai ser... eu vou fazer F'inha e fona. Vou fazer x1 mais 3x1 e x2. Vai ser forward if ponto gradient da F'inha nesse ponto x. Então a fona é o gradiente. Então para quem fez cálculo 2, parte final, o campo vetorial do gradiente de uma função, tá? Ele é conservativo, a gente pode definir um campo assim. E eu posso desenhar contour esse x e yg entra xy e sai f'inha de xy. E o quiver é onde eu não sei se vai dar certo, porque aqui era para ser alguma coisa assim, mas não vai funcionar mais. Então vai ser xgi precisa entrar um vetor, então precisa ser isso, xygi por i de 1 a tamanho de xg. Isso é um vetor. Espero que funcione. E aí eu tenho as curvas de nível da função f e uso o campo vetorial dado pelo gradiente dela, ou seja, os gradientes em cima dessa curva de nível. Também é conhecido como que da hora. Legal? Curtiram? Fiz essa função aqui. Dá fazer, só mudar ali e fazer para outras. Aqui ficaria melhor se eu mudasse esse 20 para um valor maior para fazer as curvas de nível. Inclusive nada impede de eu fazer isso aqui embaixo. E em cima um nível menor para ficar só em alguns pontos. Por exemplo, 10 pontos já dá uma ideia boa. Aqui estava 2.8, a gente pode aumentar. Pode ver que tem alguns valores aqui que estão explodindo e alguns valores aqui que estão bem comportadinhos. Legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se você tiver mais ideias de tutorial, mais alguma coisa, deixe nos comentários o que você gostaria de ver. Tutorial de Julia.
tanto níveis básicos quanto níveis avançados. Lembrando que eu trabalho com otimização, então podem ser tutoriais específicos desse ponto. Também me segue aí, marca ali para se inscrever no canal, me segue no Twitch para ver quando eu ficar online, me segue no Twitter também. E eu faço sempre vídeos ao vivo de implementação de Machine Learning nas terças à noite, ok? Então, obrigado de novo e até a próxima.